Oi, gente! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite de... Nossa, caramba, hein? 23 de junho de 2024, gente. A gente tá quase se despedindo do mês de junho. E o mês de julho começa já na outra semana que vem. Semana que vem é o último dia de junho. Aí depois disso acabou junho, acabou o ano, acabou metade do ano. E aí a gente vai começar pela segunda metade do ano. Eu tava vendo, acho que era na Dia TV, né? O pessoal dizendo que o meio do ano é consequência do que você fez, vai ser muito mais pesado, vai ser muito mais não sei o que. Bem, a gente tá nesse trem, né? Aquele trem do Raul Seixas, né? A gente é passageiro desse mundo. Então, seja o que for, seja a turbulência que for, vamos em frente. Vamos à luta, né? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Semana passada passaram para mim um vídeo, né, de uma cena transfóbica, infelizmente, né, de uma senhora que insistentemente perguntava o nome civil de uma pessoa trans, né? E assim, tem muita gente que chama, né, muitas pessoas trans chamam o nome civil, né, que não é condizente com a sua identidade de gênero, como um nome morto, né? E é, de certa forma, muito invasivo esse tipo de coisa. Depois tentou se justificar, dizendo que sempre ajudou as pessoas trans e travestis, etc e tal, mas assim, não colou, né? E era uma pessoa que há muitos anos, renomada dentro do meio LGBT e coisa e tal, e assim, é um ponto que a gente precisa colocar em pensamento, né? Por duas coisas, né? A primeira coisa, né, é referente aos nossos conceitos, tá? Nós vivemos em um mundo em que talvez um dos maiores aprendizados que a gente precisa ter na face da Terra e que muitas vezes nós os esquecemos, seja por alguma questão de vaidade, seja por alguma questão de autopreservação, seja por uma questão de não gerar, por assim dizer, angústias, né? De se agarrar a certos conceitos de uma forma muito, muito forte. E esses preconceitos que nós produzimos, muitas vezes são refutados, são desmentidos, são colocados contra a parede. E a gente precisa ter essa consciência dessa importante coisa, que é sempre poder questionar os nossos próprios conceitos de vez em sempre. Nós temos que deixar a nossa vaidade de lado e aprender. Os grandes mestres são os aprendizes permanentes. Porque o caso só ficou mais grave porque a tal senhora não quis se retratar, somente quis se justificar. Da mesma forma como um homem age de forma misógina, ou uma pessoa branca age de forma racista, tenta se justificar o erro, em vez de admiti-lo e se desculpar. Olha, eu preciso aprender. Todos nós precisamos aprender.
a ter essa convivência, a ter essa vivência. E isso vai fazer com que nós possamos ser mais unidos em termos de humanidade. A humanidade está totalmente desunida em todos os aspectos. Gênero, cor, orientação sexual, religião, identidade de gênero, tudo conflito geracional, que talvez seja o ponto mais forte. Talvez a tal senhora ficou muito desconcertada porque quem a corrigiu era um jovem. E nós vivemos um mundo, conflito geracional intenso, que é o outro ponto, né? Esse conflito geracional é um ponto muito lascado, né? Porque muitas vezes a gente vê o jovens desconsiderando as coisas que as pessoas mais velhas fazem, mas isso é normal porque é parte da questão da rebeldia, do ato de contestar. Eu acho que contestação é uma forma de autoafirmação, e o jovem faz isso o tempo todo e não deixa de estar certo. Tá certo, não deixa de estar errado, tá certo em fazer isso. Tem que questionar, tem que contestar certas coisas. O entendimento só vem por meio do questionamento. Você não vai entender as coisas se você não questionar. E aí você tem um outro ponto, que é o fato das pessoas mais velhas não aceitarem este questionamento, não permitir que haja um diálogo mais franco, mais aberto. O mundo está escancarado de informação. Antes, você restringia as informações por meio de publicações, por meio da literatura, né? Por meio do ensino formal. Hoje não. Hoje as informações estão disponíveis em qualquer lugar e a qualquer tempo por meio da internet. E nem sempre as informações que são difundidas são verdadeiras. E aí, o questionamento é um ponto importante. Porque muitos de nós, que já somos vividos, nos agarramos a essa condição simplesmente porque não questionamos. Porque acreditamos que questionar é uma coisa infantil, é uma coisa juvenil. Não é. Nós temos sim que questionar. Não importa a idade que temos. Nós temos que questionar as nossas verdades. E se essa senhora tivesse questionado essa verdade de dizer, olha, peraí, essa pessoa se apresentou por tal nome, por que eu tenho que saber o nome civil dela? Às vezes, essas questões, elas têm algumas razões de ser. Ou parte é por conta de desonestidade intelectual, ou por mera ignorância a uma realidade que o cerca. E esse tipo de coisa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Que a gente precisa mudar um pouco isso. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Mudar isso. Porque se a gente muda e a gente começa a questionar as nossas verdades, nós vamos continuar mantendo a nossa vida e a nossa personalidade sempre atuais, sempre contemporâneas e sempre abertas para o novo. Uma boa noite para vocês, cuidem-se e uma boa semana. Lembrando que esse episódio tem argumento, que é feito de improviso por mim mesmo, André Arruda, e tem a produção da Castor MT. Um beijo para vocês e cuidem-se.